Olá, Valéria. Olá, Lari. Tudo bem? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Renata, seja bem-vinda. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer de aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não Que pela metade. maravilha, Valéria, que tá tudo bem. Aqui também tudo bem. Olá, Renata. Estamos só esperando a nossa companheira. Olá, Alice, meu amor. Olá, Mari. Bebida é água, comida é Oi, pasto. Gláucia. Você tem sede Oi, de quê? A gente Cacá. quer. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida. Quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer Oiê, só Mion, comer, ouve? não quer só dinheiro, Tá me ouvindo? Tô. não quer só dinheiro, a gente quer. Bom dia, boa Tá bonita aqui. tarde! Tudo bem? Como é que você está? Dia! Bom dia, boa tarde já? Ah, bom É, dia, né? Tô maravilhosa. Acabei de fazer uma sessão de teta, incrível. eu tô necessitada de fazer mais uns cuidados, né? Pensando em saúde. Então, Acabei de fazer. Falei para minha terapeuta, falei, amada, eu preciso terminar a sessão meio-dia e 59, porque 13 horas estou online com Ana Minuto maravilhosa. bom Eu acho que eu dia, tô meninos. embaçadinha. Tá, bom dia, meninos e meninas. Ninis, obrigada por vocês estarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre saúde, que é um momento e uma necessidade. Olha, nossa senhora, é outra, pensei que fosse filtro. É uma coisa muito importante falar de saúde, porque da forma que nós cuidamos da nossa saúde hoje, é a forma que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, na realidade com quem veio antes, né? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando disso. Que a gente normalmente copia o que nós aprendemos com quem veio antes. E a ideia aqui, a gente falar de saúde, é a gente entender que saúde não é só saúde física, né? Quando a gente fala de saúde, ela tem aí algumas dimensões. E são elas física, emocional, espiritual, social e mental. Então, o conjunto dessas saúdes é que fazem a gente, em determinado momento, se sentir muito pleno, em determinado momento não. E a gente precisa compreender que, se a gente for observar, tudo é saúde, né? E saúde está relacionada ao seu bem-estar naquele momento, naquela situação, com o que está acontecendo. Então, eu me lembro que a minha família, e isso não é uma coisa da minha família, mas uma coisa da família preta, sempre fez muita comida. Então, fazia comida, a gente que dava para as pessoas levar para casa. Quando eu casei, eu não gostava de cozinhar, mas cozinhava. E quando eu fazia peça que parece que ia um batalhão para minha casa. E minha família sempre foi pequena, no sentido de morar 5, 6 pessoas no máximo dentro de uma mesma casa, né? E a casa era grande. Então, a gente percebe o que a gente trouxe da ancestralidade, o que a gente trouxe de 300, 400 anos atrás, da pauta, que a gente acaba suprindo essa falta no presente, né? Então, ou a gente come demais, ou a gente compra demais, ou a gente dorme demais, ou a gente é ansioso demais, e tudo é relacionado ao ontem. Então, vocês sabem que eu adoro exercícios, né? Então, o primeiro exercício é você pensar qual dessa saúde sua você vê que está desequilibrada e que você precisa olhar para ela para você estar repetindo o padrão que não é seu. E uma outra coisa também que
eu acredito que neste momento da nossa realidade é uma ilusão, é acreditar que você vai conseguir sempre ter as 5 saúdes totalmente organizadas, lindas. Não existe a gente ainda não tem essa clareza mental e espiritual para chegar nesse equilíbrio tal. Então sempre vai ter uma coisa, a gente vai ajustar até para que a gente possa ir para o próximo nível. Então, por exemplo, a Cacá sempre, eu vou trazer até um exemplo dela, se ela me permite, ela sempre fala dessa questão da vulnerabilidade, né? Que ela tem dificuldade de se manter vulnerável e estar vulnerável. E essa semana eu tenho dificuldade sim de olhar Instagram, de olhar Facebook, LinkedIn. Normalmente eu só posto e depois ninguém mais me vê. Mas essa semana ela postou que ela estava num dia que ela não queria fazer nada, que ela simplesmente queria dormir. Ou não dormir, mas só ficar deitada olhando para o teto. Ela não queria fazer nada. Então, eu acredito que isso é muito importante para a gente entender até os nossos limites. De repente a gente está passando do limite, ou a gente está fazendo coisas que para a gente não faz bem. Por isso que o autoconhecimento é importante. Quando começou a questão das lives, eu já fazia live antes, então desde 2008. Então tem gente que está começando a fazer live agora, eu já fazia desde 2008. Né? Não precisei da pandemia para fazer, então para mim é muito fácil, muito didático fazer qualquer live que você quiser, porque eu já treinei isso, eu treino isso a vida toda. Quando eu cheguei na pandemia, nós todos, não é eu, não é a Cacá, não é... Nós começamos a pegar forte na questão de fazer live, e eu fazia, gente, 30 lives por semana. Só que isso gera... Essa live que a gente faz é uma troca de energia com vocês que desgasta muito a nossa energia vital e espiritual. Mas a gente vai... Vamos lá, né? Vamos fazer. E aí... teve um momento que eu falei para minha assistente, Raíssa, para de marcar live. Eu vou fazer 2 lives fixas, que é de quinta e de sexta e de sábado com a Cacá, e as outras lives a gente vai pensar se a gente vai fazer. Por quê? Você começa a investir muito energia vital e você não tem essa energia vital de volta, porque internet é isso, você dá, mas você não recebe. E aí você tem... eu comecei a entrar num desequilíbrio mesmo de saúde física, porque você dá muita energia vital, e a saúde emocional também, porque você começa a olhar e falar, putz, não está tendo resultado, ou não está acontecendo como eu queria, ou tinha que fazer alguma coisa e não fiz. Então, traz a sua experiência aí, Cacá, esse último exemplo, principalmente, que você trouxe. Não, acho que a primeira coisa que eu queria contar é que eu e a Ana, a gente vai fazendo as lives, né, todo sábado aqui, e a gente não combina o tema, né? De repente eu vejo lá que vai ser o tema X. E quando eu vi o tema de hoje, foi muito engraçado, porque hoje de manhã, fazia bastante tempo que eu não saía de casa, e hoje de manhã minha irmã me chamou para caminhar na praia. E aí a gente foi caminhar na praia e foi muito bom, assim, porque eu me senti bem, né, para tudo, né, saúde física, saúde mental, né, dar essa renovada. E aí no fim da nossa caminhada, a gente parou na casa de um casal de primos nosso e a minha prima, ela falou uma frase que foi exatamente o tema da nossa live, que ela falou assim, que muitas doenças que a gente acredita que vem da nossa ancestralidade, a gente... Você tá aí, Ana? Deu uma travadinha. Não, tô aqui ouvindo. Você tá tão concentrada que eu falei, gente, a mulher travou. Não, tô aqui. Ela falou o seguinte... às vezes a gente fica repetindo que a gente tem uma doença que é genética, né, que vem da nossa ancestralidade, e que, na verdade, ela se repete sim, mas se repete porque a gente repete o hábito que faz aquela doença. Então, quando a gente aprende a quebrar o hábito, né, a evoluir, né, nesse sentido de não repetir, por exemplo, alguém que fala que tem diabetes, mas que a mãe teve diabetes, que o pai, eu não sei o quê. Não. Só que, na verdade, quando você vai olhar para a alimentação daquela família, é uma alimentação que leva para um quadro de diabetes, né? Então, quando você entende que muitas coisas que a gente repete, a gente tem o poder de transformar, a gente começa a assumir responsabilidade. Isso.
porque é muito fácil falar, né? Ah, é genético, ah, é ancestral, ah, não tem como fugir, é meu karma, meu destino. Mas tem muita coisa, tem algumas coisas que são, mas quando a gente vai analisar mesmo ali no fundo, a maior parte delas a gente tem condição de tomar consciência e transformar, né? Que é o processo de desenvolvimento mesmo como ser humano, no sentido de assumir responsabilidade pelos seus resultados, pela própria vida, pelos seus relacionamentos, pela sua saúde. E aí eu achei bem interessante quando eu vi o tema da live de hoje, eu falei, olha que louco, né? Eu estava tanto tempo fazendo a yoga todo dia, mas sem fazer uma atividade mais aeróbica, né? E hoje eu fui, aí ainda tem essa conversa com a minha prima, dela falando sobre ancestralidade e saúde, e aí eu olhei assim e falei, olha só, nada é por acaso. E ainda você fez um teta antes, né? E aí eu fiz o teta porque essa semana eu tive 2 processos interessantes. Na quarta-feira, eu faço prática de comunicação não violenta toda semana, no mínimo uma vez por semana, mas em geral 2, né? E eu estou fazendo um outro curso de aprofundamento de CNV. E na quarta-feira que eu tive prática, na prática, captei uma crença que estava me bloqueando. E ontem, na aula do aprofundamento da CNV, eu peguei uma outra questão. E aí, eu sou, né, eu olho para falar, puta, isso eu preciso olhar. Imediatamente, eu já falei para minha terapeuta, eu falei, a gente precisa encaixar o meu teta essa semana para liberar essas questões. Porque eu acho que é isso, assim. Eu acho que a questão é a gente assumir a responsabilidade, né? Por isso que eu gosto tanto de falar do empoderamento. Eu acho que o nosso poder está justamente em a gente sair do lugar de coadjuvante e assumir o protagonismo da nossa vida, assumir a responsabilidade por todas as áreas da nossa vida. E não que eu vou conseguir, né? Não que seja fácil, né? Não estou falando que é fácil, mas que é possível, e também não estou falando que tipo, hoje eu decido assumir a responsabilidade pela minha vida e amanhã todas as áreas da minha vida vão estar equilibradas. É um processo, né? Afinal de contas, eu tenho 38 anos, para eu chegar até aqui eu preciso viver 38 anos, né? Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso aprender que tem um processo. Olha que interessante. Olha, tá ouvindo essa minha fala? Eu preciso aprender que tem um processo. Acabei de fazer um download de paciência. Ela me perguntou no final da sessão, tem alguma coisa que você gostaria? Eu falei, eu preciso desenvolver a questão do entender o tempo, da paciência, de entender o tempo das coisas. E agora eu já tá na minha fala, saindo aqui, ó. Que louco. E essa, eu acredito que a gente tem um desafio no Ocidente, né? Que é essa questão das coisas rápidas. Então, se eu for ficar milionário, eu vou ficar milionário rápido. Se eu tenho uma doença, eu vou curar rápido. Se eu quero uma casa, eu vou construir rápido. Se eu quero uma startup, ela vai virar um unicórnio rápido. Só que existe processos que nos ajudam a realmente concretizar essas atividades com inteligência, né? Uma casa, ela não fica pronta em um dia. Ela precisa do alicerce, ela precisa do cavucar, ela precisa... E é o que eu sempre trago a natureza, porque ela é tão fantástica, tão linda na sua forma de agir e ver, que é só a gente ver, observar como é que a natureza funciona, até no desenvolvimento da criança. Você pode ver que uma criança é a mesma coisa de um cachorrinho, de uma planta. São processos que acontecem de forma diferentes, mas que vai levar para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, que é a vida. Né? Então, eu sempre falo que essa questão da saúde, e ela não está relacionada a você ser gorda, você ser magra, você ter depressão, você ter ansiedade, não tem nenhuma relação com isso. Mesmo porque esses são termos que o homem criou para poder dar nome a coisas que desconhece.
Então, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão da culpa, sobre o certo e errado. O todo não tem certo ou errado, ele simplesmente age, né? Ele age para a vida, ele age para o maior. E quando a gente fala de desenvolvimento da saúde em todas as suas áreas, a gente está falando que é um processo. Então, eu demorei, gente, 44 anos para chegar onde eu estou hoje. E está muito longe de onde eu quero. Mas eu tenho a ciência que tem muito mais coisa que precisa ser feita e que só eu posso fazer por mim. Então, tem a Cacá, que é minha terapeuta, tem a Alice Salgados, que é minha terapeuta também, mas isso, elas não são o oráculo, né? Olha, eu vou te mostrar aqui o melhor caminho e você segue. Elas simplesmente falam para você, olha, você tem todas essas possibilidades. E qualquer uma dessas possibilidades que você escolher vai ter um ônus e vai ter um bônus. E você vai ter que ser responsável pelo resultado que você quer para isso. Então, quando a gente fala da nossa saúde, também é assim. Eu passei por um processo, não de depressão, que isso não é do meu perfil, mas eu passei por um processo de apatia. Eu passei 2 anos apática, no sentido de choveu, tá tudo bem, relacionamento tá ruim, mas tá tudo bem, a vida tá difícil, mas tá tudo bem. E eu não tenho a mínima vergonha de falar que eu passei por esse processo. Porque foi um processo importante para me entender aonde eu não estava fazendo o que tem que ser feito, ou olhar para minha mãe, que eu dizia que era passiva, e entender o que está acontecendo comigo hoje. O que aconteceu comigo naquele momento. Em nenhum momento, gente, eu fui atrás de ajuda para sair dessa apatia. Porque eu entendi que era um processo que eu precisava entender, aceitar, enxergar para tomar uma decisão que seria para a minha vida. Então você tem um objetivo, você chega nesse objetivo, você fala, nossa, agora, nossa. Aí você chega no objetivo e você fala, nossa, mas é isso? E aí você precisa ter a coragem de falar, putz, até ontem podia ser, mas hoje não é mais. E sair das conveniências, das convenções, né, do mundo, que são colocadas. Então, quando eu penso em saúde, eu penso muito nesse sentido da gente se permitir chorar, da gente se permitir sentir dor, da gente se permitir estar triste, da gente se permitir passar por apatia. E não que eu não fizesse nada, eu estava trabalhando, mas estava longe do meu estado vital de energia. Porque eu sou uma pessoa que tenho muita energia. E aí, quando você entra naquele negócio, né? Tem aquele negócio do coração, eletrocardiograma, que ele tá assim. E aí você entra num assim, você fala, nossa, que esquisita. Mas eu precisei me sentir esquisita para entender o que é esquisita e até olhar os meus clientes, seja de terapia, seja de coach, e entender que quando a gente olha uma pessoa, não quer dizer só que ela tá com depressão, quer dizer que ela tá apática, que ela tá ali parada, ouvindo só o mar, e vendo só o mar, e tá tudo bem, se ela quiser ficar naquele lugar, até ela entender que ela tem que sair. E quando a gente fala de processo, principalmente de saúde, a gente entra nesse caminho, né? A gente não quer sentir dor, a gente não quer chorar, a gente não quer ter ansiedade, a gente não quer sentir tristeza, porque falaram que a gente tem que ser perfeito. E graças a Deus a saúde não é perfeita, né? Então, isso que você está falando me faz lembrar muito a coragem de ser imperfeito, né? Da Brené Brown, que ela fala na pesquisa dela, que quando a gente bloqueia os nossos sentimentos desconfortáveis, né? Quando a gente bloqueia a dor, quando a gente bloqueia a tristeza, quando a gente bloqueia todos os sentimentos desconfortáveis, a gente... É exatamente isso que você falou. Não é que eu não venho mais para baixo, é que eu não vou oscilar mais. Então, eu não vou mais para baixo, mas eu também não vou mais para cima. Eu fico apático, eu fico flat. Como se eu estivesse tomando um antidepressivo, né? Que o antidepressivo, né, ele não te leva lá para cima, ele te deixa linear. E aí ela fala isso, que a nossa farmácia, né, o nosso cérebro, ele produz um monte de químico, que quando a gente está produzindo esse químico no sentido de bloquear a dor, de bloquear tudo que é desconfortável, eu bloqueio também os sentimentos que são gostosos. Então eu não vou me sentir alegre, eu não vou me sentir feliz, eu não vou me sentir plena, eu não vou sentir nada que é gostoso, né? Porque eu tô vivendo, né, nesse nível aqui do mar. Eu nem mergulho, nem voo. Fico ali no flat.
E aí, na CNV também, a gente aprende que existem duas necessidades básicas universais, que são as necessidades de celebração e as necessidades de luto. Que é justamente isso, você se permitir sentir muito. Porque quando você está celebrando, você sente muita alegria, e quando você está lutando, você sente muita tristeza. Né? Mas aí a gente, infelizmente, né, a nossa cultura ocidental, ela nos ensina que a gente não pode ir para a profundeza. Que não é um lugar que é um lugar de vergonha. Não é nem que é desconfortável, né? Que é vergonhoso você ficar mal. Então, a gente precisa esconder, né, das pessoas que a gente não está bem, né? Essa coisa do desequilíbrio emocional é vergonhoso, né, socialmente falando. E isso é um problema, porque a gente vai para esse lugar de não sentir nada. Então, eu não sinto dor, mas eu não sinto alegria também. Então, sabe aquela frase da Bíblia que fala que Deus vomita o que é morno? Que não é para a gente ser, que é para a gente ser frio ou ser quente, mas não ser morno, porque Deus vomita aquilo que é morno. Então é isso, né? O morno é aquela coisa que é sem graça, né? Que não tem vida, né? Tá quase, né? É a representação do eletrocardiograma mesmo, né? Quase sem vida ali, né? Tem uma mínima oscilaçãozinha, mas não tem a expressão da vida, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa, né? Descobri recentemente, eu fiz curso de Enneagrama, e aí eu descobri que eu tenho um tipo, né, do Enneagrama, que eu sou o tipo 3, que é o tipo que bloqueia o sentimento. Então, eu tenho bastante desafio na minha natureza de ir para esse lugar da tristeza. Só que eu entendi, né, estudando bastante, que quando eu estou nesse padrão de comportamento, eu deixo eu abro mão de coisas maravilhosas. Porque sentir muito é importante para você sentir muito a tristeza e sentir muita alegria. E eu não quero mais abrir mão. Então agora eu tenho as minhas estratégias. O que eu faço quando eu quero sentir muito? Eu boto um filme que eu sei que eu vou chorar. Eu boto Alcione e fico ouvindo Alcione até me acabar de chorar. Alcione tocando no repeat até eu me acabar de chorar. Daqui a pouco, quando eu sinto que eu chorei tudo que eu tinha para chorar, eu já começo a rir ouvindo Alcione e falar, então agora eu já posso mudar. Estratégia. Porque a gente precisa. Isso é autoconhecimento, né? Autoconhecimento é a gente saber o que a gente flui naturalmente, que aí tudo bem, a gente deixa fluir, e o que a gente precisa de um empurrãozinho. O que a gente precisa de um empurrãozinho, a gente cria as condições para chegar onde a gente quer chegar. E eu acho que na saúde, em todos os níveis, esse processo do autoconhecimento ele é essencial, porque a gente está vivendo hoje uma coisa que os nossos ancestrais não tiveram oportunidade de viver, que é refletir sobre os comportamentos, sobre os resultados dos comportamentos. Então, as pessoas antigamente viviam num automático, né? Não tinha essa questão do processo eu vi esse vídeo do Yuri Marçal, Ju, foi sensacional. Eu já estava com essa técnica antes de ver o vídeo dele, de botar. Eu comecei a fazer isso no último eclipse, que foi de sábado para domingo. Na outra semana, gente, eu botei Alcione no sábado à noite, parei de ouvir a mesma música, tá? Parei de ouvir no dia seguinte, quinto dia. Mas chorei. Chegou uma hora que eu comecei a ouvir, comecei a dar risada. Falei, gente, mas essa mulher é louca. Por que tá fazendo esses negócios? A mesma música, eu processei tudo que eu tinha pra processar. A hora que não fez mais sentido, que eu já tinha chorado, tudo que eu tinha pra chorar. Aí xinga a música. Aí eu troquei de música. Mas eu preciso de estratégia, cara. Eu já sei que eu preciso. Então, assim, da mesma forma que meu pai não para questionar qual o efeito dele comer carne. Ele comeu carne a vida inteira, vai continuar comendo carne. E para ele, na cabeça do meu pai, ele fala isso.
os animais foram feitos para nos servir. Na cabeça dele é assim, entende? Então, para mim, isso já não faz mais sentido. Então, eu acho que a gente também precisa ter essa responsabilidade de entender que os nossos ancestrais nem sempre não tiveram a oportunidade de trabalhar esse autoconhecimento, de parar para refletir sobre a vida. Tempo, gente. Meu pai trabalhava com 7 anos de idade, né? Então, é outra realidade. Então, eu acho que assumir responsabilidade também tem a ver com isso. Tem a ver com a gente entender que se eu continuar tendo o mesmo comportamento, eu vou ter o mesmo resultado. Simples assim, né? E aí, quando a gente quer resultado diferente, que nem é o meu caso, eu não quero ser uma pessoa que vivo no morno. Não quero. Então, eu boto o Alcione para chorar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas a questão da inteligência emocional, a questão do autoconhecimento, ela passa por isso, né? Eu sou uma pessoa que sempre senti muito, muito. Então, é uma coisinha que uma pessoa fez. Eu não vou brigar com a pessoa, não vou reclamar, mas chorava. Chorava. Minha mãe sofria. Como minha mãe sofria? Porque eu era a rainha dos choros. Para minhas irmãs, até hoje. Quem olha pra mim fala assim, ah, imagina, isso daí chora, chora, chora. E se choro. Gente, parece que é uma cachoeira. Eu choro, eu choro, eu choro. Eu sempre fui extremamente intensa em tudo. Ser muito feliz e ser muito triste. E a minha mãe tinha muita dificuldade de lidar com isso, ela não conseguia entender por que eu chorava tanto. Gente, sumiu a roupa do carnaval. Passando filme. Alguém morreu. Então era uma coisa muito... Olha lá, a minha irmã falando. Muito. Eu chorava de uma... Gente, era de uma coisa que falava, gente, essa menina tá pra morrer. Alguém morreu. Aconteceu alguma coisa com essa pobrezinha. Porque teve uma vez que uma pessoa fez uma coisa pra mim, mas eu fiquei tão magoada que eu chorei desde as 8 horas da manhã, passei o dia inteiro chorando, dormi chorando, acordei chorando e minha mãe levava uma sopinha, minha mãe levava um cafezinho na cama, era muito louco. Então, para mim é muito... Eu tenho essa facilidade de chorar mesmo, de lidar mesmo com as emoções, mas a mesma facilidade que eu tenho de lidar com elas, de acontecer, de chorar até o final, até que não sobrar mais nada, é a mesma resiliência que eu tenho para ir para cima. Né? O desafio desse meu perfil é que, como eu me restabeleço muito rápido, eu também quero que você se restabeleça rápido. Porque quando a gente fala de terapia, não é assim que funciona. Né? Quando você fala em terapia, você está falando que as pessoas têm seu tempo. Então, eu sou muito rápida para tudo que eu faço, quem me conhece sabe, tudo que eu faço é com muita agilidade. Eu choro de me matar, tô me jogando do coisa, mas daqui a pouco já tô sorrindo para você, como se você não tava magoada aí, gente, já era, já foi, vamos para a próxima. Né? Então, quando a gente passa por essa questão do autoconhecimento e começa a olhar para outras pessoas, quando você fala da questão do tempo, né, da questão de respeitar o tempo, eu respeito se é meu tempo, se é o tempo do outro, é um problema seu. Né? Então, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com terapia, é ficar assim mesmo. Eu criei o hábito de observar. E eu fico assim, ouvindo, processando aquilo que eu olho para mim e falo, nossa, judiação, vai demorar muito. Mas é o tempo da pessoa. Então, a saúde, ela passa por isso. É igual eu engordei 20 quilos e agora eu decidi que eu vou emagrecer os 20 quilos. Vai acontecer de um dia para o outro? Não, é um processo. E o que todo mundo faz não serve para mim. Porque tem a questão da alimentação, tem a questão dos horários que são totalmente loucos. Eu trabalho no mínimo 15 horas por dia e isso é o meu flow. Trabalhar para mim é uma coisa, isso não é para mim, isso é para mulher preta. A gente precisa observar também que o excesso também adoece. Então, quer dizer, mas trabalhar para mim, eu estou sempre no flow trabalhando. Mas isso, por exemplo, começou a me gerar perda de energia. Então, agora, de sábado e domingo, por mais que seja difícil, hoje falaram que não ia ter luz. Eu falei, opa, não vai ter luz, vou ficar deitada, né? Eu consegui ficar deitada até 9h30. Olha que linda, até 9h30 da manhã. Um show! Aqui em casa tem um despertador de 4 patas, que se eu passar de 7h30, ele vira minha cara e faz assim, ó, minha filha, já deu hora. Tô com fome. Então, 6 horas é que eu acordo todos os dias, até um pouco antes.
Então, essa questão da estratégia, ela faz toda a diferença para você, e é uma coisa que tem um programa que eu vou participar aí, que vai falar de poligamia, ela fala sobre várias coisas. Eu acho ótimo falar, gente, são padrões, para você serve, para o outro não serve, e tá tudo bem. A gente tem que sair desse automático de achar, porque serve para Cacá, vai servir para mim. A Cacá tem um corpinho de modelo número 40. Eu sou uma mulher que uso 48. Como é que você faz? 36, amada. Olha aí, Eu 36. emagreci na quarentena, tô com 49 quilos. Eu tô com o dobro. E aí, eu tenho 1,78 m. E aí, não dá para comparar as dietas, não dá para comparar a forma de ver o mundo, não dá para comparar como é que faz yoga, por exemplo. E aí, gente, é isso que a gente fala, a necessidade de sair do automático. Você pode olhar pessoas e dizer, putz, aquela pessoa faz aquela atividade, pode ser que sirva para mim. Mas pode ser que, na maioria das vezes, não vai funcionar. Então, eu adoro comer. Eu adoro comer. E não tem nenhum problema com isso. O que eu faço é me organizo agora, que eu não como mais como comia. Quando eu tinha uns 25, 30 anos, nossa, eu comia a vida. Hoje eu como a vida, mas eu como a vida pensando, amanhã eu não posso comer nada. Amanhã eu vou beber de água. E tá tudo bem, né? Porque eu nunca gostei de comer. Pra mim, eu sempre... Eu tinha um tio da minha mãe, lá de Maceió, que eu fui um dia pra lá e ele falou, minha filha, coma de tudo, mas não coma tudo. Eu achei muito bonitinho ele falando isso, porque pra mim sempre foi... A comida sempre foi uma coisa assim, de... Eu como pra viver, não vivo pra comer, né? Eu não tenho uma relação Afetiva, emocional com a emocional, comida, né? afetiva, de prazer com a comida. E também tem a ver com essa minha característica de bloquear o sentimento, né? Que eu não nada me apega. Por mim, eu falava antigamente, gente, por mim, eu tomaria uma pílula e sol. Eu só preciso de sol e água para viver. Só sol e água para viver. O resto é resto. Mas, isso que você falou é interessante, da comparação. Primeiro que a comparação, ela é aquela coisa, né? De comparar banana com macaco. A gente precisa entender que, diferentemente dos animais, a gente tem um negócio chamado mente, chamado ego, e que esse negócio, ele, apesar de a gente ter uma mesma estrutura, fazer parte da mesma espécie, faz com que essa característica, né, que nós temos da individuação, faz com que a gente seja único. Então, a comparação, ela já parte de um lugar de impossibilidade, porque você vai se comparar com quem? É impossível você se Com a comparar. Gisele Bündchen, não pode? A Caxixa. Nem com Elizabeth Minuto pode se comparar. Porque vocês tiveram o mesmo pai, mesma mãe, mesma família, mesma educação, mesma alimentação, mesma casa, mas a experiência que vocês viveram foi completamente diferente, porque a experiência, ela é mental, ela é interna. E aí não tem como comparar. Então começa daí, que a comparação, ela, não faz sentido do ponto de vista lógico comparar seres humanos. Tem uma frase, que eu não sei se é do Rumi, mas tem uma frase que fala assim, se existe um caminho, não é o seu caminho. Que é exatamente essa questão da comparação, né? Do querer fazer igual ao outro, do querer repetir a fórmula do outro. Se existe um caminho, não é o seu caminho. Porque alguém chegou num resultado a partir de um processo, não significa que você fazendo exatamente um processo, você vai chegar no mesmo resultado. Você pode modelar a pessoa, pode, você pode se inspirar, pode, mas você vai fazer e vai ter alguma coisa ali que é sua, que é o seu tempero, que vai levar para outro resultado. E aí eu acho que a gente começa, quando a gente toma consciência disso, a gente começa a assumir essa nossa autenticidade.
Porque enquanto a gente não assume a nossa autenticidade, a gente está bloqueando o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa unicidade, né? Que é a expressão da nossa autenticidade. Quanto mais raro uma pedra, mais preciosa, mais valiosa ela vai ser. E a gente aprendeu, pelo nosso processo de socialização, que a gente precisava ser tudo igual, que a gente precisava ser repetidinho, que tinha um padrão, né, de standard. E na verdade é o contrário, né? É algo que a gente precisa ressignificar, né? Que a gente precisa entender que a gente vale mais quanto mais a gente acaba se conectando com a nossa autenticidade. E que justamente a ferida emocional da nossa criança é exatamente o bloqueio da autenticidade. Quando a criança é bloqueada na sua autenticidade, que gera essa ferida. Tanto é que eu estava ouvindo você falar da questão de como você chorava. Eu chorava na minha adolescência só de raiva. Nunca de tristeza, sempre de raiva. E a raiva, ela é um sentimento superficial, uma emoção, que ela é como se fosse um airbag para você chegar na tristeza. Então, você sente raiva para você não acessar a tristeza, que é mais profunda. Então, a raiva fica aqui no raso, como se fosse, né, a onda ali em cima, mas o que é importante está lá no fundo. E aquela história, né, é de raiva, não é de tristeza. De raiva você pode. Então, mas quando a gente está chorando de raiva, a gente não está limpando. A gente não está conectando com o que é importante, porque o sentimento que importa realmente, que é aquele sentimento que está para baixo da raiva, né, quando a gente acessa esse lugar da tristeza, é esse sentimento que vai mostrar para a gente qual que é a nossa necessidade que está desatendida. Por que está vindo essa raiva? Por que a gente está desconfortável? Então, eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, que uma situação que eu chorei muito, 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 foi uma vez que eu era adolescente e meu pai queria, a gente morava aqui na Praia Grande, meu pai queria se mudar para o interior do Paraná. Só que meu pai é super autoritário. E aí eu sabia que se ele realmente quisesse fazer, ele ia fazer e não ia questionar, perguntar para ninguém, não ia ter conversa, não tinha acordo com ele, sabe? E aí eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, que ele teve que me bater para parar de chorar. Jesus! Porque eu estava chorando na ferida da minha autonomia. Eu tinha uma necessidade de autonomia, mas eu não tinha idade para ter autonomia, né? Porque era dependente, adolescente. E esse choro era um choro de raiva, de não poder fazer nada, de impotência, né? Não tinha consciência de nada disso. Eu acabei de processar isso agora, vou ouvindo você falar que sua mãe te levava sopinha, meu pai me levava supapo quando eu entrava nessa. Toma, menina, chega! Nossa, ele me pegou assim, ó, e me grudou na parede. Chega! Eu chorava de soluçar, ninguém dormia na casa. Mas foi muito engraçada essa história. E era choro de raiva, não era choro de tristeza. Porque eu não me permitia ir para o lugar da tristeza. Agora que eu entendi que a Alcione pode me ajudar nisso. Minha amiga de quarto. Mas eu acredito que isso é muito, muito lindo, né? Enquanto as pessoas falam, né? Minha mãe batia demais, minha mãe brigava demais. Minha mãe era uma pessoa que ela não falava alto, minha mãe é uma pessoa que ela não gritava, minha mãe não falava palavrão e minha mãe não batia. Eu me lembro que eu apanhei uma vez só, mas uma vez só. Mas eu também era... Gente, eu sempre fui autêntica demais, eu sempre fui o cão. Graças a Deus. Eu sempre fui terrível. Eu não fui uma criança... Eu ouço isso e soa para mim como um elogio, né? Porque a gente aprendeu que ser o cão, ser autêntico, né, era ruim. Mas, na verdade, hoje, né, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que
era maravilhoso, né? Porque você estava sendo quem você era, na sua essência, expressando a sua verdade. E hoje a gente fica tendo que procurar terapia, que fazer tratamento terapêutico, coach, não sei o quê, para a gente acessar novamente isso. E eu sempre fui. Os meus amigos de judiação sofriam. Eu sempre fui uma coisa que você fala, gente, mas como é que você consegue andar com um ser desse, gente? Mas mesmo assim, ninguém me abandonava. Porque as pessoas sabiam que era a minha forma de me expressar. E, de alguma forma, as pessoas respeitam e gostam. Porque muitas falam, eu também gostaria de ser assim. Né? Eu também gostaria de ter essa coragem. E minha mãe não batia, minha mãe não brigava. Só que teve uma vez que minha mãe falou assim, fulana, tinha uma amiga, e eu era assim, Cacá, vem pra casa. Eu chamava o bonde pra minha casa. Minha mãe tinha acabado de comprar sabe aquele rádio relógio que ela amava? Cara, uma mulher, há 20 anos atrás, sem condições de comprar um rádio relógio com luz brilhante, uma mulher preta, era um auge. Minha mãe queria aquele rádio relógio anos. Minha mãe falou, fulana, não leva. Fulana, para de ficar trazendo as pessoas dentro de casa. A mãe acabou... Fulana. Fazer uma festinha em casa. Levei os amigos. Cadê o rádio relógio? Menina, eu apanhei feito gente grande. Olha que minha mãe tinha pavor a apanhar, a bater. Né? Então, foi naquele momento, porque eu sempre fui... Eu não acho que a palavra rebelde seja uma palavra legal para falar sobre nós, falar sobre seres humanos, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Se você não conseguisse comprovar para mim que eu não tinha que fazer aquilo porque ia dar um resultado, só falar para mim que não podia, não queria dizer nada. Então, quando a gente fala da saúde emocional, eu entro nesse processo, né? Quantas pessoas apanharam muito porque não poderia ser elas? E eu tive uma mãe que, apesar de todos os desafios, que não era fácil lidar, minha mãe só teve... A melhorzinha era a Elizabeth, porque a do meio também, aquela lá era o cão vestida de cão. Né? Então, quer dizer, ela tinha que lidar com 3 pessoas muito diferentes, mas muito diferentes mesmo, que tiveram os mesmos valores, as mesmas bases, mas a gente era muito diferente. E a saúde, a inteligência emocional que ela teve de lidar com aquilo, de não abrir mão da gente, mesmo apesar de todos os desafios, é que trouxe pra gente essa habilidade de conseguir questionar e lidar com essas saúdes. Então, a gente consegue hoje entender o que é de mais, o que é de menos. Às vezes passa, às vezes a gente não vê, mas depois a gente fala, preciso voltar para trás para dar uma olhada. E isso é tão interessante que eu e minhas irmãs, por mais que nós sejamos muito diferentes, nós somos muito únicas no sentido de viver pra gente. Então, embora a gente esteja distante, embora a gente se fale pouco, não se fale toda hora, mas quando a gente está junto, sabe quando você pega e vai colocar o seu carro nosso carro elétrico que vai chegar para recarregar? É isso. E quando a gente fala de saúde, também é onde você está recarregando a sua energia, né? Aonde você está recarregando quem você se tornou e quem você é. Então, ontem foi o aniversário do nosso tio, sei lá quantos anos ele está fazendo, porque minha família tem 100 anos, mas fala que tem 50. Então, não sei quantos anos ele está fazendo, que eu nunca prestei atenção nisso. Mas eu liguei, porque, quer dizer, a gente sempre faz festa de aniversário, a gente não fez dessa vez, mas eu mandei mensagem, agradecendo ele, porque se eu fiz faculdade é porque ele já tinha feito. Né? Isso, há 20 e poucos anos atrás, um homem preto, gay, no extremo da Zona Leste, fez jornalismo, já era uma coisa, né? Você falar, isso daí tem o cão no corpo, porque não é possível conseguir dar conta disso. E eu fui agradecer ele por isso. Minhas irmãs também agradeceram por muitas coisas. Porque o reconhecimento na saúde também é importante. O reconhecimento de quem veio antes e que você só porque alguém te mostrou para você que era possível ou não. Né? Então, quando eu olho para a saúde, assim, a minha é uma bagunça, graças a Deus. Não quero nada linear. Não nasci para ser linear, mas eu nasci para ser organizada, né? Porque é diferente uma coisa da outra, né? Você ser linear é diferente de ser organizado. Então, todos os dias parece besteira, mas se eu não gosto de lavar louça, quem me conhece próximo sabe, não lavo, não passo, não encero, tudo eu pago para fazer. Mas eu tenho o hábito, por exemplo, de arrumar minha cama todos os dias na hora que eu levanto. Eu tenho que deixar meu quarto arrumado.
E se eu tô em casa, mora eu e a Márcia, e a gente deixa a louça suja, no outro dia pela manhã eu tenho que deixar essa louça limpa. Eu tenho que deixar essa pia limpa. Porque é uma forma da minha mente entender que eu estou organizada. Porque sagitariana, da gema, quer o mundo, né? Eu quero o mundo. Só que eu não tenho mais idade para ser milênio, né? Então eu tenho que ser mais organizadinha. Então, quer dizer, a gente precisa olhar na nossa saúde como um todo na vida, o que a gente precisa organizar, né? Porque é isso, e organizar meu não é organizar da Cacá, não é organizar da Elizabeth, não tem nada a ver as organizações. Mas a gente precisa sempre olhar para o lugar que a gente fala, não quero olhar para aquilo. Cara, vai, resolve rápido, que é para você sofrer menos possível. Do que eu estou pensando agora. Eu não quero olhar para isso. Eu estou ouvindo você falar e eu me lembrei de uma situação, na época que eu trabalhava em empresa, banco, né? Uma vez eu tinha uma colega que era muito engraçado, né? Aquele discurso, né? Ah, eu não sei porque eu sou gorda, eu como tão pouquinho. E aí eu me lembro dessa cena e olha, eu sou uma pessoa que eu esqueço de tudo. Eu sou a melhor pessoa para você contar um segredo, a melhor pessoa porque eu não vou me lembrar. É isso, é isso. Você quer matar uma pessoa, precisa contar para alguém? Pode contar para mim, que eu vou esquecer. Nunca vou saber. Eu esqueço do que eu vivi, eu vou lembrar do que tu viveu. Pode falar. E aí eu me lembro dessa cena de uma forma muito forte, assim, porque eu lembro que ela falava muito isso. Que ela, eu não sei por que eu tô acima do peso, porque eu como muito pouco. E aí nós duas, assim, na fila do restaurante por quilo, na fila pegando comida, e eu de um lado, ela do outro, o meu prato cheio de salada. E o dela com 3 coisinhas. 2 era coxinha. E aí eu olhei assim, eu não falei nada na hora, mas eu olhei e falei assim, então, Descobri. né? Não, a gente só não vê porque a gente não quer ver. E essa coisa do organizar tem muito a ver com a gente começar a ver as coisas. Porque quando a gente organiza, é que nem uma gaveta que tá uma zona. Tá lá aquela bagunça, tal. Você nem sabe o que tem ali. A hora que você organiza, você consegue ver o que tem ali. Você consegue escolher o que vai ficar e o que vai sair. Porque quando tá bagunçado, quando a gente não tá organizando as coisas, a gente não tá olhando para as coisas. E isso é para todas as áreas da nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso dinheiro, para a nossa saúde, para a nossa espiritualidade. Tudo que a gente não organiza é porque a gente não está olhando. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente começa a criar padrão, porque a nossa mente, ela tem como estratégia de economizar energia criar padrão. Então, a organização, ela acaba sendo uma forma da gente economizar energia, porque quando as coisas estão organizadas, eu preciso de menos processamento mental para ir onde eu preciso ir, para encontrar o que eu preciso encontrar, em todas as áreas da minha vida, né? E é muito louco isso, que eu me lembro direitinho dessa cena, né? Eu olhei para o meu prato lotado, eu sempre fui magra, né? Um monte de coisa, assim, colorido, sabe? De legumes e verduras. E aí eu olho pro prato dela, pouquíssimas coisas, mas era tipo pastel, coxinha. E aí eu olhei e falei, tá, verdade, come pouco. Mas come o quê? Né? Então, o processo de tomada de consciência, eu acho que tem muito a ver com organização mesmo, né? Que quem fala disso é a Marie Kondo, aquela japonesa que fala da mágica da arrumação. Quando a gente olha para as nossas coisas, a gente consegue saber que energia que aquele objeto traz para a nossa vida. E isso serve para tudo, né? Inclusive para a forma como a gente se nutre. Então, eu posso estar ouvindo músicas que estão derrubando a minha vibração, mas se eu não estou consciente, se eu não estou olhando para isso, eu não vou perceber. Posso estar assistindo coisas que estão derrubando a minha vibração. E tudo isso, e sim, impacta inclusive na minha saúde física, porque a minha vibração impacta na minha imunidade. Eu posso estar bebendo coisas que vão
diretamente afetar a minha saúde, né? Quando eu troco refrigerante por água, o que eu estou fazendo? É totalmente um processo inconsciente isso. Porque o seu consciente, que, né, a sua capacidade cognitiva, ela saberia te falar que essa escolha não é a escolha mais adequada se você tivesse consciente. Mas a gente faz porque é um padrão automático, inconsciente, buscando, né, atender uma necessidade de prazer, porque o açúcar ele faz isso com a gente, mas não é saúde, né? Então, o nosso consciente certamente que busca sempre a nossa sobrevivência não faria essa escolha. Mas a gente faz muitas vezes porque está no inconsciente. Quando eu me alimento de coxinha, no lugar de comer legumes e verduras e fazer escolhas mais saudáveis, eu estou no inconsciente também. Não estou olhando para isso, não estou organizando isso. Então, acho que essa coisa da organização ela faz muito sentido quando a gente está falando de saúde, porque é isso, né? A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Então, se eu sou bagunçada numa área da minha vida, essa bagunça ela vai se refletir em outras áreas da vida, mesmo que eu não esteja consciente para isso. Sim, e é uma coisa, eu trago muito isso para o meu corpo, né? Porque eu sempre fui muito. Nunca gostei de fazer, mas sempre gostei de ter clareza das coisas que eu estava fazendo. E aí, quando eu defini. Não, eu sabia que estava engordando, para mim não estava gerando nenhum estresse, eu sabia, né? Então, eu sempre fui muito consciente, sabia das coisas que eu estava fazendo. Mas quando eu resolvi que eu tinha que diminuir de peso, e não porque, porque tá gordinha e o mundo, foda-se o mundo, mas porque eu vou chegar aos 100 anos, e eu preciso chegar aos 100 anos andando, eu preciso chegar aos 100 anos com vitalidade, e por mais que não queira, o excesso de peso atrapalha sim para quem quer chegar nos 100 anos. Então eu tive um objetivo muito claro, eu quero chegar aos 100 anos andando, cantando e fazendo live com a Cacá. Para isso, eu preciso Dançando cuidar disso agora. Dançando samba rock. Eu preciso fazer isso agora. Então, foi um dos motivos. E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade das coisas rápidas. Então, eu sei que o caminho é longo, mas eu quero coisas rápidas para o meu cérebro entender que eu estou fazendo alguma coisa. Então, todos os dias, segunda, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo não, mas aí eu vou dar minhas caminhadas, eu estou fazendo 30 minutos de exercício. Parece muito pouco, mas para quem não estava fazendo nada, é muita coisa. Então, esse entendimento de como o seu corpo funciona, como sua mente funciona, você sabe que não vai acontecer de um dia para o outro, mas que você está trabalhando todos os dias em prol deste 20 menos quilo, as coisas fazem sentido para você, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, quais escolhas vocês estão fazendo que estão afastando vocês do sentido da vida? Então, eu amo viver, então eu quero viver até os 100, até os 200. Descobri que eu sou acturiana, então eu posso viver até os 1000 anos, né? Então, para mim tá tudo bem, mas eu preciso fazer alguma coisa para isso. E o fazer alguma coisa não é fazer só no final do ano a promessa de que vou emagrecer, né? Caminha 2, 3 dias na praia e depois nunca mais faz nada. É todos os dias fazer algo que te leva aonde você quer chegar. Exatamente. Temos só um minutinho, só um minutinho. Temos 6 minutos, só para a gente dar tempo de dar tchau. E essa coisa da consistência. Você falou, parece pouco. Gente, a gente precisa tirar da nossa cabeça a questão do fazer muito de uma vez. Porque no longo prazo, o que traz resultado é a consistência. Se você faz 15 minutos de atividade diária, todos os dias, durante 30 anos, e uma pessoa faz 1 hora de atividade uma vez por semana durante 30 anos, quem faz 15 minutos vai chegar melhor lá na frente. Isso é a mesma coisa para a saúde, é a mesma coisa para o dinheiro, é a mesma coisa para o desenvolvimento da espiritualidade, é a mesma coisa em todas as áreas da nossa vida. É a consistência, é o todos os dias, é que nem meditar. Meditar 5 minutos todos os dias é melhor do que meditar 1 hora uma vez por mês. Tomar um banho de 5 minutos todos os dias é melhor do que tomar um banho uma vez por mês, de 1 hora, né?
Então, é para tudo isso, é a consistência que no longo prazo faz a diferença. Então, quando você estuda, por exemplo, a questão financeira, você vê que aquela pessoa que tem a disciplina de estar consistentemente fazendo novos investimentos, é a pessoa que lá no final vai ter um resultado melhor do que aquela que fez um único, uma vez, grande, e nunca mais fez nenhum outro. Porque é isso, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de multiplicar o efeito daquilo que eu faço consistentemente, né? Então, a força está no hábito, né? O poder do hábito é o que de fato vai transformar no longo prazo. E aí a gente entende que não é impossível, muito pelo contrário. Eu fazer um pouquinho sempre que vai me trazer um hábito de realmente, no final, chegar naquele resultado que eu estava buscando. Ai, a Grécia entrou, gente. A Grécia Catarina é a minha maravilhosa bruxa que me salvou hoje das minhas elucubrações mentais. E foi muito louco, porque eu não falei tudo que eu falei para vocês aqui para ela, e ela fez os downloads das coisas que eu precisava, de coisas que eu não tinha falado para ela, sempre. Ó, te amo, Grecinha. Bruxa é isso, filha. Bruxa não precisa que o cliente falar nada, ela simplesmente vai lá e resolve. Impressionante capacidade de ser humano. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa linda live, onde nós falamos sobre saúde, sobre as nossas saúdes, trouxemos algumas dicas aqui, e o que a gente tem em comum e traz para vocês, e que é muito legal, que a gente conseguiu criar, foi uma consistência com as nossas lives. Então, quando a gente fala de rede social, quando a gente fala de trabalho, são anos fazendo a mesma coisa até você conseguir alcançar o que você acredita que é ideal, né? Então, eu sempre tive o objetivo de ser milionária, mas fazia uma atividade hoje, depois fazia uma depois só. Hoje, depois de 12 anos constante dessa reinvenção de mim mesma todos os dias, eu consegui compreender essa questão da constância, e isso faz muita diferença na pessoa que eu estou me tornando, na pessoa que eu ajudo outras pessoas a se tornarem, porque o milagre somos nós, e ele só existe quando ele é feito todos os dias. Desejo para vocês uma ótima semana. Vai ter próximas lives por aí, porque agora eu sou a garota que passa menos live, né? Não sou mais a rainha das lives. Dei esse posto para outra pessoa. Só para a gente fechar, uma coisa que a gente não falou muito, mas que eu vou deixar aqui para o pessoal pensar, sobre saúde social. Observem quem faz parte do seu círculo. Você é a média das pessoas mais próximas do seu círculo. Como é que você está cuidando da sua saúde social? Qual que é a qualidade dos seus relacionamentos, dos círculos que você participa? Como que essas pessoas te ajudam a você ser uma pessoa melhor? E como que você também ajuda os seus círculos? Isso é cuidar da nossa saúde social. A gente olhar para a qualidade dos nossos relacionamentos e fazer melhores escolhas também no nosso círculo social. Principalmente, né? Principalmente. Por favor, Elizabeth, tira a foto. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau.